Seja bem-vindo ao nosso programa Discipulado na Bíblia. Eu sou o pastor Daniel Torres, líder do movimento discipular da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e você é meu convidado para continuarmos aqui nessa série de estudos na carta de 2 Pedro, e agora nós já alcançamos o capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Nós estamos na parte 3 dessa série. Caso você não tirou a oportunidade de participar na parte 1 e na parte 2, né? Parte 1 eu introduzi a carta de 2 Pedro e na parte 2 eu tratei o primeiro capítulo, boa parte do primeiro capítulo dessa carta. Você pode acessar lá nas redes do Movimento Discipular, segue a gente lá no YouTube, no canal da Primeira Igreja Batista de Curitiba, você pode localizar essas aulas e ser abençoado. Mas tenho certeza que hoje será um tempo especial aqui estudando a Palavra de Deus e eu quero te dar boas-vindas e agradecer você que está nos assistindo pela Rede Super, você que está pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, da PIB de Curitiba, seja muito bem-vindo. Você que está assistindo esse material gravado, você também espero que abençoe a sua vida, e os nossos audientes da rádio, vocês também são muito bem-vindos aqui no nosso programa Discipulado na Bíblia. Então hoje temos bastante chão para cobrir e eu quero te convidar a você já abrir a sua Bíblia lá em 2 Pedro. Nós vamos começar no capítulo 1, versículo 12, que é onde nós paramos na última semana, e vamos seguir dali em diante. Quero também fazer um anúncio para você já no começo da nossa aula e te convidar. Nós estamos preparando uma próxima série especial. É uma série diferente de tudo que a gente já fez aqui no nosso programa Discipulado na Bíblia. Nós vamos fazer uma série de discipulado focado em pessoas que estão sofrendo por alguma circunstância, seja econômica, seja de saúde, seja emocional. Como que você pode ajudar essa pessoa com o discipulado ou com o evangelismo, com a palavra de Deus, ajudando essa pessoa a recobrar a sua consciência, a sua esperança diante de tantos desafios. Então não perca, aí nas próximas semanas nós vamos estar começando essa nova série. Mas hoje, 2 Pedro é o nosso tema. Então vamos lá, vamos começar aqui 2 Pedro 1, 12 a 15, que o Senhor nos abençoe e nos guie aqui nesse estudo da sua santa palavra. Bom, quero ler para você, versículo 12 ao versículo 15, que diz assim: Por isso, farei sempre que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que, enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar esse corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder, para que depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas. Bom, ele está repetindo aqui várias vezes, lembrar dessas coisas. Quais coisas são essas? A gente pôde estudar aqui em 1 hora, né, do nosso programa, o versículo 1 ao versículo 11, que são riquíssimos. Mas se você ler o começo da carta de Pedro, ele está ali trazendo um resumo da fé cristã, trazendo o que para ele são os pontos mais importantes no seguir a Jesus, no discipulado cristão. Ele lembra sobre o poder de Deus que está ao nosso favor para nos ajudar a viver uma vida de santidade, uma vida de pureza. Ele lembra das promessas de Deus, que são maravilhosas e muito grandes. Ele lembra que nós conseguimos, por meio dessas promessas, por meio desse poder de Deus, nós podemos escapar dos desejos carnais que nos atrapalham de seguir, nos corrompem no objetivo de Deus, na missão de Deus da nossa vida. E aí ele traz uma série de 7 valores que precisamos cultivar. Segundo Pedro, nós precisamos ter esses valores na nossa vida e sempre estar crescendo, amadurecendo, sempre ter esses valores aumentando na nossa vida. E Pedro está falando de fé, virtude, domínio próprio, perseverança,
paciência, a fraternidade, o amor, né, no sentido ágape, no sentido sacrificial. Então ele vai colocando essas virtudes de uma forma linda, ali a partir do versículo 5 até o versículo 11, onde ele conclui esse bloco de pensamento, essa introdução, e falando assim, olha, essas são as bases da vida cristã que vão ajudar a vocês a lidarem com os desafios que agora eu tenho que apresentar a vocês. E a partir do versículo 12, ele vai exortar, segundo o seu testemunho, segundo a sua vida, ele tentou viver isso, é o legado de fé que Pedro está deixando para essa geração de líderes, e aí ele vai começar a falar dos perigos que a igreja naquele momento estava vivendo, perigos que nós também estamos vivendo nos nossos dias. Quero que você fique atento aí naquilo que nós vamos explorar aqui na carta de Pedro. Mas eu parei na aula passada exatamente nesse ponto, te fazendo uma pergunta provocativa. Qual é o legado de fé que você deixará? O que você vai deixar para a sua família? O que você vai deixar para a sua igreja, sua comunidade local, para os seus amigos, como um legado de fé e de vida? Bom, Pedro se preocupava muito com isso. Ele tanto está falando que ele não vai se cansar de insistir, de dizer quantas vezes for preciso para que esse legado fique claro para os seus discípulos, para as igrejas que ele influenciava, para a sua família. Eu estava gravando um curso sobre discipulado de pais, o curso que inclusive vai lançar, se você é pai, né, ou está aqui na posição de educar a nova geração, seja como avô, né, como tio, eu quero te convidar para o curso AGE. Nós estamos lançando agora no mês de maio um curso de 6 semanas, totalmente online, sobre princípios bíblicos para a educação de filhos. E na gravação desse curso, a última pergunta que fizemos para os pastores e líderes que entrevistamos era exatamente essa. Nós pedimos para os 9 pastores que nós entrevistamos, qual é o legado que você quer deixar para a sua família? Foi interessante que a gente pôde montar um mosaico de legados. Cada um falou daquilo que, lá no fundo do seu coração, ele gostaria de deixar para os seus filhos, de deixar para a nova geração. Eu lembro do pastor Pascoal, por exemplo, um dos nossos entrevistados, em que ele falava, olha, eu quero muito deixar um legado de fé. Eu quero muito deixar esse valor do relacionamento com Deus, do viver pela fé, do caminhar a dia na presença de Deus. E o pastor Pascoal falou uma outra coisa que nenhum outro participante tinha falado. Eu quero deixar um legado do conhecimento, um legado em que a nova geração, os meus filhos, as pessoas que eu influencio, sabem que é importante sempre estar aprendendo, sempre estar evoluindo, sempre estar crescendo, né? Não somente no intelecto, mas de uma forma holística, né? De uma forma integral. Mas essa questão de você sempre estar aprendendo, sempre ter essa humildade para aprender algo novo. Bom, aqui são alguns legados interessantes que nós podemos impactar. Outra coisa que estava conversando hoje com o meu mentor, pastor Paulo Davi, e ele estava me fazendo refletir sobre algo, uma dinâmica, uma esfera de discipulado que eu nunca tinha pensado antes. Você já parou para pensar que as diferentes gerações que nós convivemos, nós temos agora mais de 4 gerações convivendo ao mesmo tempo. É sempre assim, né? De 20 em 20 anos nós temos uma nova geração. E agora o processo está ainda mais acelerado. As gerações estão sendo demarcadas de 10 em 10 anos, de tão rápido que estão sendo as mudanças. E você já pensou que para cada geração, o discipulado, a forma de caminhar com Jesus, ela pode ter diferentes aspectos? A gente falar de mesma coisa, mas talvez os métodos precisarão ser diferentes. Talvez a forma em que você se aproxima daquela pessoa, daquela geração, precisa ser diferente. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas hoje, nessa conversa com o pastor Paulo Davi, eu comecei a pensar. Além de ter um processo claro de discipulado, é importante você pensar, né? Qual é a forma de pensar da pessoa que eu estou discipulando? De qual geração ela pertence? Como é que ela aprende melhor? Como é que ela pode ser desafiada a ensinar, a passar adiante aquilo que ela aprendeu, da forma que ela se sinta mais confortável? Será que ela tem facilidade com tecnologia ou não? Será que isso é uma barreira ou será que isso é uma oportunidade? Para algumas gerações vai soar mais como uma barreira, para outras vai soar mais como uma coisa simples, uma coisa normal, cotidiana do dia a dia. Interessante pensar nisso, né? Influenciar diferentes
gerações. Você pode influenciar a sua geração e, com a graça de Deus, você pode influenciar mais uma, duas, três gerações que vêm depois de você. Ou até talvez uma geração antes da sua. Né? Se você tiver uma visão de reino, se você deixar um legado de fé, um legado inspirador, algo que pode abençoar vidas. Bom, compartilhando com você coisas que estão frescas aqui na minha mente, reflexões sobre discipulado que estão passando aqui no meu coração. E essa pergunta sempre me inquieta. Qual é o legado de fé eu quero deixar para os meus filhos, para a nova geração, para a igreja local, para os líderes que estão surgindo, né? E você deve pensar da mesma forma. Bom, mas vamos adiante. E nós estamos agora aqui do versículo 16 ao versículo 19. Eu trouxe para você que está aqui assistindo também o conteúdo, eu trouxe para você a foto do Monte Tabor, um monte conhecido como o monte onde aconteceu a transfiguração de Jesus. Porque esse texto agora do 16 ao 19, você vê que Pedro vai evocar uma memória, uma das mais preciosas memórias que ele tem com o Senhor Jesus Cristo, que foi aquela noite da transfiguração, a noite onde Jesus levou os seus 3 discípulos mais íntimos para o alto de uma montanha e ali ele resplandeceu, a sua glória resplandeceu e apareceu naquele monte Elias e Moisés conversando com Jesus. Nós vamos ler na Bíblia, aqui eu quero ler com você aqui, deixa eu ler primeiro esse relato em 2 Pedro. Olha só como Pedro pega uma das memórias mais importantes da sua vida e ministério para começar um tópico muito importante aqui da carta de 2 Pedro. Ele diz assim: nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como a luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. A Bíblia é linda demais, né? É muito bonito ver essas experiências do apóstolo Pedro aqui representadas. E você sabe, eu já disse para você na primeira e na segunda aula, e repito aqui, que o tema principal dessa carta é combater os perigos que vêm de dentro da igreja. Se a carta de 1 Pedro é uma carta onde Pedro está ensinando a igreja como combater os perigos externos, os perigos que vêm da perseguição, os perigos que vêm do Império Romano, os perigos que vêm das heresias que surgem fora da igreja e acabam contaminando as pressões e tudo mais. Agora, Pedro, na segunda carta, ele está falando, olha, tem um outro perigo que é mais sutil. Enquanto a figura de 1 Pedro é como se diz lá no capítulo 5, né, um leão que ruge para assustar as suas presas, e ali é uma figura, né, de Satanás sendo esse leão tentando afugentar as suas presas. Agora, na segunda carta, a gente pode comparar o inimigo da igreja com uma serpente que se infiltra silenciosamente no meio da igreja. E aqui ele vai começar a tratar da questão dos falsos mestres. O capítulo 2 vai ser dedicado exclusivamente a falar sobre os falsos mestres, que contaminam a igreja de dentro, que trazem heresia de dentro, que de uma forma sutil começam a negar verdades centrais da fé. E com isso acabam desestabilizando a igreja local, acabam desestabilizando a fé de pessoas que creem de forma genuína. Podem até iludibriar pessoas que creem de forma genuína e trazer vergonha ao povo de Deus. Então, uma das objeções que esses falsos mestres, nessas igrejas que Pedro está escrevendo ali na Ásia Menor, uma das objeções que eles traziam contra os apóstolos, eles falavam, olha, eles estão inventando essas histórias. Eles estão só tentando contar para vocês contos de fada, coisas que não aconteceram. E aqui Pedro, ele é uma testemunha ocular do Senhor Jesus Cristo. E ele fala, olha, eu vi com meus próprios olhos a grandeza, a gloriosa
presença de Jesus. E isso é algo que eu testemunho até o dia da minha morte. Olha que poder tem nas palavras do apóstolo Pedro. Olha que poder tem esse testemunho. E meus irmãos, esse episódio do Monte da Transfiguração, ele é tão central nos evangelhos, ele é tão central para a história que é contada da vida de Jesus, que os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque eles são muito parecidos nas histórias que eles contam, no enredo que eles trazem, lógico que por óticas bem diferentes, públicos, alvos diferentes, mas as histórias são similares. Você vê que o quarto evangelho, que é o de João, ele vai trazer poucas histórias correlatas aos três primeiros, né? Mas essa história, ela está registrada nos três primeiros evangelhos. E uma coisa interessante, porque às vezes eles estão escrevendo não com a preocupação de registrar o ministério de Jesus de forma cronológica. Então, às vezes, um episódio que está lá no começo do ministério de Jesus, num outro evangelho, vai estar talvez na metade, porque eles estão contando, às vezes, por diferentes prismas. Mas é interessante que esse episódio ele é tão chave no ministério de Jesus, eu diria que ele é um divisor de águas no ministério de Jesus, que os apóstolos, os três escritores, Mateus, Marcos e Lucas, eles registram exatamente o período em que esse episódio aconteceu. Foram 6 dias depois daquele encontro de Jesus com os discípulos, onde Pedro afirma que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra quando Jesus se retira com seus discípulos e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vem com aquela afirmação maravilhosa de que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde falando: Pedro, sobre essa afirmação, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. E aqui, logo depois disso, uma semana depois disso, Jesus começa a revelar o seu propósito para eles. Agora que eles tinham entendido que Jesus de fato era o Messias, agora ele poderia começar a preparar eles para a sua morte e ressurreição. E esse é um episódio marcante, porque mostra a divindade de Jesus, a glória de Jesus, quem Jesus realmente é, a sua natureza divina, né? Ali diante dos olhos dos discípulos. Então, de forma muito rápida, mas vamos ler esse episódio que talvez não esteja fresco na sua memória, e vale tanto a pena ler a palavra de Deus. Quando a gente lê lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 1 a 13, como é que Mateus relata essa história para a gente. Ele diz assim, 6 dias depois daquele ocorrido que já acabei de falar para você, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas nesse lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu. E dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Eu vou ler até aqui, que a gente conseguiu ter um relato dessa história maravilhosa. Essa daqui é a experiência da transfiguração. E é esse o testemunho que Pedro está evocando aqui, falando: olha, eu fui testemunha ocular disso. Vocês podem crer que essa mensagem que eu trago, ela é verdadeira. Ela veio do próprio Cristo. Ela foi entregue, nós somos fiéis testemunhas dessa palavra. Então, aquilo que os falsos mestres tentavam iludibriar a igreja, de que aquilo eles inventaram, não é verdade. A nossa fé é uma fé histórica, meus irmãos. Algo que nós podemos dizer com a boca cheia, com alegria, é que Jesus, ele realmente foi um homem entre nós. E a sua vida está registrada nos anais da história. Mudou a concepção de história. A história é dividida entre antes e depois de Jesus. Jesus realmente foi um marco, e não só isso, ele é Deus, o próprio Deus que veio, encarnou, viveu entre nós, morreu e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa história é real, é verdadeira. E você pode proclamá-la com toda a confiança. Ajude o seu discípulo a entender que a história da palavra de Deus
Não se trata de contos de fada, não se trata de lendas. É verdade absoluta aquilo que a palavra de Deus diz. É inspirada por Deus, tem o carimbo do Espírito Santo de Deus, ou melhor, tem a autoria do Espírito Santo de Deus. E você pode descansar tranquilo de que essa é a verdade. E olha só, uma outra ilustração que ele traz, e eu queria pelo menos ler com você Apocalipse 22, 16, ele fala da estrela da manhã. Eu acho tão bonita essa forma que ele fala de Jesus, da vinda de Jesus, ali no versículo 19, na segunda parte, onde ele fala assim: pois ela é como a luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça, e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Essa é uma profecia lá do livro de Isaías. Você vai encontrar essa ideia do Messias sendo relacionado com a estrela da manhã, a primeira estrela. E lá no livro de Apocalipse, é lindo ver que o próprio Jesus fala de si mesmo nesses mesmos termos. Então a gente pode ler lá em Apocalipse 22, 16. Olha só o que Jesus diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. Que coisa linda, né? Coisa linda a gente ver essas alusões ao nosso Senhor e Salvador. Bom, meus irmãos, agora nós vencemos aqui esse trecho e eu quero chamar a sua atenção para os últimos 2 versículos aqui do capítulo 1. São capítulos muito importantes para nós na teologia. São importantes, muito importantes para a defesa da palavra de Deus como palavra inspirada de Deus. É um dos textos que nós usamos para dizer que a Bíblia é um livro especial. A Bíblia é um livro de autoria divina. E você pode falar isso com toda a certeza do seu coração. A própria Bíblia dá testemunho de si mesmo nesse sentido. 2 Pedro 1, 20 e 21 é um desses textos. Olha o que diz esses versículos. Acima de tudo, porém, lembrem disso. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, aqui a gente traz algo muito importante que você precisa fazer questão de frisar isso quando você está acompanhando, formando um líder, quando você está discipulando alguém, você mesmo no seu discipulado. A sua visão da Bíblia, da palavra de Deus, vai fazer diferenças extraordinárias na forma que você discipula pessoas. Porque o discipulado, meus irmãos, ele precisa estar pautado 100% na palavra de Deus. Não é o que você acha, não é o que os seus líderes acham, não é o que a apostila de discipulado da sua igreja fala. Lógico, todos esses recursos são importantes, eles estão embasados na palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que dá o tom para o discipulado, meus irmãos. É a palavra de Deus que tem a autoridade final. É nela que estão os recursos, que estão os oráculos de Deus, que está a direção, que está a revelação da palavra, revelação da vontade de Deus, está aqui nessa santa palavra. E nós precisamos ser fiéis, nós precisamos manter firme a nossa fé e também o valor que a palavra de Deus tem para nós. Sabe, tem algumas coisas que nós falamos em relação à palavra de Deus. Primeira, a gente fala que a palavra de Deus ela é suficiente. E eu queria que você parasse para pensar um pouquinho sobre isso. Sabe, às vezes a igreja ela tem se apropriado de outros recursos didáticos ou de conhecimento que são importantes para a igreja, como recursos da área da administração, recursos da área pedagógica, recursos da área psicológica, da área médica. Esses conhecimentos, eles são importantes. Eles podem nos ajudar. Eles podem nos ajudar a olhar a situação por um outro prisma. Eles podem nos ajudar na questão, às vezes, de gestão da igreja. Eles podem nos ajudar, às vezes, a tratar uma doença física, uma doença emocional. E estudar esses campos do conhecimento, sociologia, antropologia, psicologia, pedagogia, não tem problema nenhum. Ele pode acrescentar.
Mas é tão importante você ter essa visão da palavra de Deus. Não tem nada faltando na palavra de Deus que eu precise buscar em outro lugar. A palavra de Deus, ela é suficiente para alimentar o coração, para alimentar a minha vida, para me dar instrução, para me conduzir no caminho de Deus. Ela é suficiente. Nada mais é necessário. Você não precisa de livros didáticos, você não precisa de outros livros. A palavra de Deus, ela tem essa suficiência em si mesmo. De novo, materiais, recursos didáticos, outras disciplinas, outros conhecimentos humanos, todos elas vêm a enriquecer, mas nunca substitua a palavra de Deus por esses recursos. Nunca faça desses recursos mais importantes, mais valiosos, que consomam mais o seu tempo do que a palavra de Deus nos diz, principalmente no âmbito do discipulado, no âmbito do conhecimento da palavra de Deus. Essa palavra, ela é suficiente. Às vezes eu vejo alguns cursos na igreja, algumas dinâmicas, conferências, onde o conteúdo ele é muito mais psicológico, ou ele é muito mais pedagógico, ou ele é muito mais de gestão de empresas e de corporações do que bíblico. E aí não está certo, porque a palavra de Deus, ela é suficiente. E ela vai ter palavras inspiradoras para todas essas áreas do conhecimento. Ela vai conseguir dialogar, a gente não precisa se amedrontar. A palavra de Deus, ela é suficiente, ela é riquíssima. Então, é importante você começar com essa suficiência da palavra de Deus no seu discipulado e na sua vida. Quando o seu discípulo vier com uma questão de ordem familiar, ao invés de você se virar para as teorias da psicologia comportamental, da psicologia sistêmica, vire para a palavra de Deus. Encontre soluções, encontre direções na palavra de Deus para que você possa alimentar a alma do seu discípulo. E aí sim, você pode procurar outros conselhos, insights, ideias em outras áreas do conhecimento, mas a palavra de Deus, ela é suficiente. Quando o seu discípulo está com dificuldades na área financeira, meus irmãos, a palavra de Deus tem conselhos para isso. No seu casamento, dúvidas sobre o futuro, planos, tudo a palavra de Deus nos traz. A palavra de Deus, ela é suficiente. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Eu queria que você refletisse sobre isso. Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil e ser influenciado pelo seminário onde eu estudei lá no Texas. E eles tinham um curso de aconselhamento bíblico muito forte. E um curso em que eles procuravam a função de conselheiro bíblico dos Estados Unidos é uma profissão, né? Você pode ser um conselheiro bíblico tanto quanto você pode ser um psicólogo lá nos Estados Unidos. E eles procuravam colocar o aconselhamento bíblico no mesmo nível, no mesmo patamar do que a psicologia, a psiquiatria, né? No sentido de ser uma terapia, de ser uma opção, de ser uma fonte de orientação, de instrução para pessoas que estão com algum tipo de desordem. E era interessantíssimo porque esse era um dos pilares do curso. A palavra de Deus é suficiente. Ela vai trazer cura para a alma, ela vai trazer cura para a mente, ela vai trazer cura para o espírito, ela vai trazer cura para o físico. Nós podemos crer nessa palavra. Então essa é a primeira coisa que eu queria que você pensasse sobre a suficiência da palavra de Deus e por isso que esse texto ele é tão importante. Esse texto em específico, de 2 Pedro 1, 20 e 21, ele vai falar mais sobre essa segunda característica, da inspiração da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. Você percebeu aqui que ele falou que nenhum ser humano poderia escrever palavras assim, nenhum ser humano poderia interpretar essas profecias das Escrituras Sagradas, mas as pessoas foram guiadas pelo Espírito Santo para anunciar a mensagem de Deus. Bom, quando eu estou estudando aqui o nosso material básico de discipulado, que a gente chama do Caderno do Discípulo aqui na PIB de Curitiba, e quando eu estou na segunda semana, onde nós estudamos pela Bíblia, nós vamos ver, né, quantos livros a Bíblia tem, os 66 livros da Bíblia. A gente vai ver que a Bíblia ela foi escrita num período aproximado aí de 1.000 a 1.500 anos, né, entre Moisés até a gente falar do apóstolo João escrevendo. Então, um período longo de escrita, né, da Bíblia.
E eu fico com mais de 40 escritores diferentes na palavra de Deus. E eu pergunto para as pessoas que eu estou discipulando, eu falo, olha, imagina se um livro fosse tentado ser escrito num período de 1000 a 1500 anos, onde o mesmo editor não estaria vivo em todo esse período, várias gerações se passaram, mais de 40 escritores estavam envolvidos nessa obra literária e eram para ser feitos 66 volumes, que seriam compilados em uma ordem lógica de eventos e uma ordem linear de reflexão. Você acha que um homem, ou que era possível fazer isso, principalmente na época que nós estamos falando, de 2000 anos atrás? Por isso que eu falo que o Espírito Santo, ele é o editor por trás da Bíblia. Ele é o grande autor, ele é aquele que cunhou, que ajudou os vários autores a escreverem sobre a mesma temática. Você vê que tem uma linha de raciocínio perfeita na palavra de Deus. Você vê que ela é coerente entre si. Você vê que ela não tem inconsistências correlatas, mas você pode ver a fluência da ideia, você pode ver como toda a revelação fala e aponta no mesmo sentido, ou melhor, toda ela aponta para Jesus. Toda a revelação, os 66 livros apontam para a pessoa de Jesus Cristo, que, segundo o livro de Hebreus, é a revelação máxima de Deus para a humanidade. E aqui está toda a revelação de Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela é inspirada, porque é o Espírito Santo que é o grande autor por trás das mãos e da mente dos profetas inspirados por Deus. Eu gosto muito de ir para esse texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que é um outro texto muito importante quando nós estamos falando da inspiração da palavra de Deus. Olha só o que diz 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas obras. Eu gosto demais desse texto, né? E fala como a palavra, as Escrituras Sagradas, foi como um sopro de Deus, foi inspirada pelo próprio Deus. É palavra de Deus, você pode confiar, tem inspiração divina, não é um livro comum. É um livro que você lê, relê e você nunca se cansa. E você sempre tem uma mensagem nova, fresca, vindo para o seu dia, daquilo que você está passando. Meus irmãos, é um livro maravilhoso. É a base para o discipulado. A palavra de Deus ela é infalível. Ela sempre vai nos trazer, Tem alguns autores que dizem que não somos nós que lemos a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos lê. Ela que revela o nosso coração e que nos mostra como que nós precisamos ser curados na nossa emoção, no nosso orgulho, na nossa rebeldia, como precisamos nos submeter a Deus, como ter uma vida feliz, como ter uma vida plena. A palavra de Deus te ensina, a palavra de Deus me ensina, ela é infalível. Então aqui estão alguns atributos que trazemos para a palavra de Deus que você tem que guardar com muito carinho no seu coração. E que você tem que ajudar o seu discípulo a entender isso, passar isso adiante, esse valor, esse apreço pela palavra de Deus. Você ensinar o seu discípulo a amar essa santa palavra. Você a ensinar ele a honrar essa santa palavra, porque é nesse santo livro que estão as orientações para a nossa vida, para a caminhada dele. É de onde ele vai tirar o alimento para a sua alma. Portanto, eleve a palavra de Deus o máximo que você puder. É isso que eu estou tentando fazer nesses breves minutos. Elevar a palavra de Deus o máximo que eu posso, para você ver como a palavra de Deus ela é preciosa, suficiente, inspirada, infalível. Eu trouxe uma referência interna da carta de 2 Pedro aqui para você, porque é uma coisa interessante. Nós vamos ver isso com mais profundidade na nossa próxima sessão, mas o capítulo 3, versículo 15 a 16, mostra como esses escritos que estavam circulando na igreja primitiva já eram considerados partes da Escritura Sagrada. Aqui mostra como a Bíblia ela já foi formada por esse testemunho da própria igreja primitiva. E aqui Pedro reconhece os escritos de Paulo
como escrituras sagradas, escrituras como parte do cânon da Bíblia. Olha só, leia comigo, versículo 15 e 16 do capítulo 3 de 2 Pedro. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Percebeu? Como ele fala, coloca as cartas de Paulo no mesmo patamar das Escrituras Sagradas, ou seja, as Escrituras do Antigo Testamento. Então, a Bíblia ela vai dar testemunho interno de si mesma. Só você ficar atento e você ver como a palavra de Deus é uma palavra preciosa. Bom, meus irmãos, nós vencemos o capítulo 1. Eu disse para você que esse capítulo ele é riquíssimo. A gente tomou aqui quase 1h30 para explorar o capítulo 1 da carta de 1 Pedro. Eu disse para você que, para mim, esse é o capítulo da Bíblia que tem mais me inspirado agora nesse começo de 2021. Nesses quase 5 meses, aí nós já estamos quase indo para metade do ano, né? Como esse capítulo da Palavra de Deus tem me inspirado. Leia, releia, memorize a Palavra de Deus. Isso vai te ajudar na sua jornada de fé. Mas agora, nós chegamos no 2 Pedro 2, versículo 1 a 3, que é o cerne da carta. É onde ele está abordando o tema principal da carta, que eu já disse para você, alertar a igreja do perigo dos falsos mestres. E aqui ele começa a falar desse assunto. Olha só como que ele coloca essa situação. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Que linguagem forte, né? Pedro está aqui pintando com cores muito vivas esse perigo que a igreja estava vivendo dos falsos mestres. Eu tenho algumas observações aqui para você. Bom, primeiro que alguns expositores da palavra de Deus vão fazer uma distinção interessante aqui, como Pedro ele fala que antigamente os profetas, falsos profetas enganavam o povo e agora os falsos mestres. E eles vão fazer alguns expositores vão fazer a distinção aqui entre os profetas, a época dos profetas, a época onde o cânon estava sendo formado, né? Nesse momento histórico da igreja primitiva, no cânon, né, de formação do Antigo Testamento, e ali existiam falsos profetas no meio dos verdadeiros profetas. A gente lembra de Jeremias, enquanto ele anunciava que a Babilônia viria a conquistar Jerusalém, que Jerusalém não viria a resistir, e depois que aconteceu realmente a queda de Jerusalém e o povo todo foi exilado, os falsos profetas começavam a dizer que aquele exílio seria rápido. Em algo em torno de 2 anos, aquele tempo iria passar. Isso está lá em Jeremias 29, você pode ver essa história. E Jeremias chega com uma mensagem muito dura, triste para o povo, mas ele fala, olha, os profetas entre vocês estão dizendo que logo, logo vocês voltam, mas eu quero dizer para vocês que essa geração inteira vai passar. São 70 anos de exílio. Somente depois de 70 anos, o nosso Deus vai trazer de forma milagrosa o povo dele de volta para a terra prometida. Então, em meio a vários falsos profetas, trazendo mensagens distorcidas ao povo, tinha um profeta fiel, Jeremias, trazendo aquilo que a palavra de Deus dizia. Então, o povo antigamente era confundido pelos falsos profetas. E agora, né, Pedro está
frisando esse momento onde agora a revelação de Deus está plena. Jesus Cristo, os escritos apostólicos já estão escritos, estão sendo finalizados, onde a revelação do Antigo Testamento já existe, e agora existem falsos mestres que vão se apropriar dos conteúdos das profecias, da revelação de Deus, e mesmo assim vão distorcer essa revelação de Deus. Então, o nosso ensino hoje, a revelação de Deus, ela está completa na palavra de Deus. Se não fosse assim, nós precisaríamos continuar adicionando novos fascículos, novos livros na palavra de Deus. A revelação de Deus, no sentido profético da palavra, o dom de profecia, ou profeta no sentido de revelação de Deus inspirada no mesmo nível da palavra de Deus, não existe mais. Mas o dom de profecia, ele existe ainda, e ele deve ser usado para explicar a revelação de Deus, para ser pautado 100% na revelação de Deus. Então, o dom de profecia, ele está, de certa forma, ele está servindo a revelação de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é sempre autoritativa nesse sentido. Então, você tem que tomar muito cuidado, né? Esse é um teor, esse é um sinal de um falso mestre, de um falso profeta, quando ele diz algo que vai ao contrário, ou que não está revelado na palavra de Deus. Se ele usa da sua própria autoridade, ou mesmo clama a autoridade de Jesus para te dar uma mensagem que não está pautada na palavra de Deus, que não tem base bíblica, você pode descartar com tranquilidade, porque a revelação da palavra de Deus, ela é fundamental para qualquer ensino sobre Deus e sobre a sua palavra. Aqui está a revelação. Aqui está a revelação inspirada, completa. A gente acabou de ver nos versículos anteriores como Pedro exalta as Escrituras Sagradas. E nós precisamos firmarmos firmes nessa palavra. E sabe, meus irmãos, o perigo dos falsos mestres aqui, eu pincei pelo menos 3 características desses falsos mestres. Primeiro versículo, ele vai falar que eles são enganadores, então eles vão distorcer as verdades, eles vão distorcer as coisas que estão acontecendo, que estão escritas na palavra de Deus. Eu estava lendo um comentário que falava assim, os falsos mestres, eles são melhor conhecidos pelas coisas que eles negam do que pelas coisas que eles afirmam. Por exemplo, esses falsos mestres da época de Pedro, eles estavam negando coisas cruciais para a mensagem do Evangelho. Eles estavam negando a inspiração da palavra de Deus. Você viu no capítulo 1 como Pedro trata isso. Eles estavam negando a pecaminosidade do homem. Eles estavam negando o sacrifício de Jesus na cruz, dizendo que Jesus não morreu na cruz. Eles estavam negando a salvação pela fé, que a salvação também teria que ser acompanhada por obras, ou mesmo esses líderes, como a gente vai ver na decorrer da carta, que eles diziam, olha, aquilo que você faz com o seu corpo não interessa, contanto que você mantenha a sua fé, contanto que o seu espírito esteja conectado a Deus, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, o que não é verdade. E mesmo a realidade do julgamento final, eles desdenhavam, dizendo que Deus não vai julgar a humanidade, Deus é um Deus de amor, Ele não vai julgar a humanidade. E aqui Pedro, ele vem com toda a força dizendo, olha, preste atenção naquilo que eles negam. Mais do que prestar atenção naquilo que eles afirmam, na palavra de conforto, de consolo, de encorajamento que eles trazem, preste atenção se eles não estão negando coisas cruciais da fé. E meus irmãos, por que é tão difícil a gente reconhecer falsos profetas? A Bíblia vai dizer, trazer essa imagem que eu trouxe aqui para você no slide, que são como ovelhas, são como lobos com peles de ovelha, disfarçados no meio do rebanho. Ele não vai chegar para você, o falso mestre, o falso profeta, deixa eu colocar até o perigo de um discipulador equivocado, um líder de célula que esteja com motivações erradas. Ele não vai chegar e vai falar assim, olha, deixa eu te enganar agora, deixa eu te ensinar uma coisa que vai ser contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Ele vai chegar de forma sutil, como eu disse para você, como uma serpente. E ele vai tentar te enganar nos pequenos detalhes. Ele vai talvez até exaltar Jesus Cristo, falar que Jesus Cristo é maravilhoso, falar que Jesus Cristo é Salvador, falar que Jesus Cristo é Senhor. Ele pode afirmar essas coisas, mas se ele tirar uma coisa central, por exemplo, se ele falar, olha, eu acredito em tudo de Jesus Cristo, mas eu não acredito que Jesus é Deus, por exemplo.
Meus irmãos, ali ele tirou uma coisa fundamental da fé cristã. Os muçulmanos, eu já falei para você e vou repetir isso na aula passada, eu mencionei isso, os muçulmanos acreditam que Jesus, todas as coisas que nós falamos, que Jesus é um profeta de Deus, que ele é ungido de Deus, eles acreditam que ele é um profeta que veio preparar o caminho para Mohammed e tudo, mas eles não conseguem afirmar que Jesus é Deus. Simples assim. Essa é uma diferença abismal entre o cristianismo e o islamismo. Então, às vezes os falsos profetas, às vezes não, os falsos profetas eles sempre vêm com essas mudanças, com essas coisas sutis que eles tiram, mas que faz toda a diferença naquilo que nós estamos falando. Então, cuidado com esses enganos, cuidado com os enganos que os falsos profetas trazem. Outra coisa, eles vão ser imorais, o estilo de vida deles não reflete a palavra de Deus. Eu diria o seguinte, ao invés de só você observar as palavras, observe as mãos, observe os resultados, observe como que ele lida com as áreas da sua vida. E numa época onde nós temos até pessoas famosas, né, e várias celebridades no mundo gospel, a gente tem que tomar muito mais cuidado, porque você não consegue acompanhar a vida dessas pessoas como se fosse o seu pastor, né? O seu pastor local, como se fosse a pessoa que você convive. Você vê a pessoa na televisão, no YouTube, você vê a pessoa nas plataformas, mas você não tem esse relacionamento. E mesmo nas mídias sociais, tudo é mascarado, né? Tudo a gente mostra só o lado positivo nas mídias sociais. Como é importante você cuidar para saber da vida daquelas pessoas que você está ouvindo, a mensagens, as pessoas, os pastores que você ouve, os líderes que você ouve. Tente pesquisar como é que é a vida, em qual igreja local ele está atuando, onde que ele está conectado, quais são os frutos do seu ministério, como é que está o casamento dele, para que você possa ter certeza de que você está falando de alguém que vive aquilo que prega, vive aquilo que ensina. Tome muito cuidado com isso. É uma segunda característica que Pedro coloca aqui. São imorais. São avarentos, versículo 3, querem ganhar dinheiro, querem explorar pessoas. E meus irmãos, o próprio Pedro, ele está vendo, né, esse começo, agora a igreja ganhando força e a igreja tomando um certo tipo de corpo, né, depois de algumas décadas que Jesus havia morrido, e alguns interesseiros vão começar a se colocar como líderes, como pastores, para sobreviver da fé. E ele vai falar isso na primeira carta, no capítulo 5, volta a falar aqui, olha, a fé não é meio de lucro. Lógico que é importante, nós temos líderes religiosos que podem estar se dedicando de tempo integral na obra de Deus, isso não é errado de forma nenhuma, mas a motivação, a ambição pelo dinheiro não pode existir. Não pode existir. E é por isso que igrejas neopentecostais que pregam tanto a teologia da prosperidade são muito perigosas. Porque você vê em muitos programas essa ambição por dinheiro, por coisas materiais, que não tem nada a ver com a fé cristã. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado com as pessoas que você está ouvindo. Tome muito cuidado com os pregadores. Se são pessoas que ficam pedindo dinheiro o tempo todo, que falam que Deus revelou, né, montantes de dinheiro que você precisa depositar, tome muito cuidado. Que a palavra de Deus diz que isso não é uma coisa que vem de Deus. Então aqui tem alguns textos correlatos que eu queria ler, nós estamos já caminhando para o final dessa aula, e olha, o conteúdo foi tão gostoso que eu não vou conseguir terminar aqui o capítulo 2 hoje, você vai ter que voltar semana que vem, para que nós possamos completar aqui, com a graça de Deus, essa carta de 2 Pedro. Eu espero conseguir terminar na semana que vem, mas está muito gostoso esse estudo da palavra de Deus. Olha só, 2 Timóteo 4, 3 e 4 vai dar um alerta sobre os falsos profetas. E vai dizer assim, olha, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas.
Não parece que esse texto foi escrito ontem? Não parece que a gente está vendo aquelas pessoas que vão procurar no YouTube aquela pregação que vai colocar ela para cima, que não vai falar de pecado? Por exemplo, uma das maiores igrejas nos Estados Unidos, uma igreja no Texas, o pastor dessa igreja foi entrevistado há um tempo atrás e nessa entrevista ele falava: olha, eu não falo mais de pecado para as pessoas, porque as pessoas precisam sair da igreja se sentindo bem, se sentindo leve, animadas para o dia dela, encorajadas. E a minha mensagem traz esperança, não condenação. Meus irmãos, essa é uma mensagem falsa, perigosíssima, porque a Bíblia fala de pecado. Se a Bíblia fala de pecado, eu preciso falar do pecado. Na verdade, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a sua obra aqui na terra foi para mostrar que o grande problema do homem é a rebelião contra Deus, é a inclinação para os seus desejos corrompidos, é o próprio pecado. Jesus ele não veio desbancar um império humano, o império romano, ou o império dos líderes religiosos da época dele. Não, ele veio lutar contra o reino das trevas. E ele veio conquistar vitória sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a morte. E assim nos dá liberdade. Portanto, é claro que precisamos pregar sobre o pecado. É claro que precisamos falar daquilo que a palavra de Deus diz. Todo o conselho da palavra de Deus precisa nos trazer orientação. Então, não fique procurando só coisas que te deixam bem. Não fiquem procurando só coisas que não vão te confrontar. Pelo contrário, a palavra de Deus ela precisa te confrontar. Quando você se colocar diante da palavra de Deus com a abertura do seu coração, ela vai confrontar, porque tem coisas erradas na sua vida, tem coisas erradas na minha vida. E que a palavra de Deus precisa ser esse purificador, esse transformador na sua vida e na minha vida. Bom, eu vou terminar aqui nesse slide e eu quero ler palavras do próprio Jesus contra os falsos mestres. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 7, o versículo 15, onde Jesus faz um alerta muito sério sobre os falsos profetas, os falsos mestres. E Jesus diz assim, Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Presta atenção na ênfase de Jesus. Vocês os conhecerão pelos que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem, não pelas coisas que eles dizem, pelas coisas que eles fazem. Olha só a advertência de Jesus conectando com a nossa próxima temática nos próximos versículos da carta de 2 Pedro e também no capítulo 3, o juízo final. Jesus diz assim, versículo 21 do capítulo 7 de Mateus, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus. E pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então, fica aqui para você alertas preciosos da palavra de Deus sobre os falsos mestres. Eu te convido para a semana que vem estar aqui comigo e continuamos estudando essa carta preciosa da palavra de Deus. Ora comigo nesse momento, vamos pedir para Deus sabedoria e direção para a nossa vida. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um programa discipulado na Bíblia. Te agradeço, Senhor, porque aprendemos lições preciosas. Ajuda-nos a deixar um legado de fé que vai contagiar gerações incontáveis, Pai. Senhor, que possamos crer no testemunho da Sua santa palavra e nos agarrarmos, ó Deus, à inspiração, à revelação do Senhor,
a plenitude, Deus, a como a sua palavra ela é completa, ela é suficiente para a nossa vida, para a nossa alma, para os nossos dilemas. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a não cairmos nos enganos dos falsos mestres e falsos profetas. Senhor, que a nossa fé esteja firmada na sua palavra e que possamos, ó Deus, não somente prestar atenção nas palavras bonitas que líderes e pessoas falam, mas que os seus atos, as suas ações confirmem as suas palavras. E livra-nos, ó Pai, livra-nos do mal, livra-nos de te representarmos de forma equivocada, mas que possamos sempre sermos